Fala galerinha, beleza? Hoje na nossa aulinha a gente vai falar um pouco sobre os prismas ditos especiais, o paralelepípedo e o cubo. Quais são as características desses dois elementos, desses dois prismas, que os fazem se destacar entre os demais? Então, sem demora, vem comigo para o vídeo. Então, galerinha, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre paralelepípedos e cubos. São prismas que possuem algumas características especiais. Mas antes da gente começar, a gente dá um recadinho a você, ó. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá aquele like maroto, faz esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possível, belezinha, gente? Então vamos lá. Rodrigo, o que tem de especial nos paralelepípedos e nos cubos, né? Quais são as características que envolvem esses prismas que os fazem se destacar entre os outros? Então, veja só. No caso do paralelepípedo, as faces paralelas opostas dele são todas rigorosamente iguais. Então, a gente diz que no paralelepípedo, essas faces elas aparecem aos pares. Então, preste aqui atenção. Ó. Nota que a face frontal e a parte de trás do paralelepípedo são iguais. As faces laterais, a direita e esquerda, elas têm também mesmas medidas. E o teto e o piso desse paralelepípedo são ditos iguais também, tá certo? Possuem as mesmas medidas. Então, se por acaso eu chamar esse paralelepípedo, as medidas desse paralelepípedo, de A, B e C, ó, A, B e C, três coisas que são bem comuns, na verdade duas são mais, aparecem mais nas questõezinhas, que é a área total e o volume desse paralelepípedo. A área total seria a área necessária para construir a figura, né? Para construir o paralelepípedo. E aí você nota o seguinte, ó, essa face aqui vermelha, que é igual à face lá de trás, ó, a área dela é o comprimento A vezes a altura que é C, tá certo? Como ela aparece em dobro, quer dizer, a da frente e a lá de trás, então é 2 vezes AC. Se você notar, essa facezinha verde aqui, ó, que é comprimento B e altura C, ela também aparece em dobro, então vai ser 2 vezes BC, certo? E o teto e o piso, digamos assim, ó, a parte aqui de cima, que tem comprimento A e largura B, ó, então vai ser AB no teto e AB no piso, então mais 2AB. Claro que se você quiser, você pode botar o 2 em evidência aí, por exemplo, mas isso aí já lhe dá a área total do seu paralelepípedo, tá certo? Professor, e volume? Volume de um paralelepípedo, de uma caixa, é só você multiplicar as três dimensões, comprimento, largura e altura, quer dizer, A vezes B vezes C. A vezes B vezes C, certo? Outra coisa que pode ser cobrado, não é tão comum quanto área total e volume, mas é a diagonal do paralelepípedo, que seria essa distância aqui, ó, desse vértice aqui inferior, aliás, superior, a esse vértice inferior aqui na frente, ó, cortando o paralelepípedo aqui, ó. Então, essa medidazinha aqui é o que a gente chama de diagonal do paralelepípedo, e ela é a raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2, sendo A, B e C as suas dimensões. Tranquilo? E aí eu posso transportar isso para o cubo. Porque no cubo, o que é que acontece? Todas as arestas, todas as medidas do cubo são iguais. Né? Medidas de comprimento do cubo são iguais. Então eu posso dizer para você que a área total do cubo, ó, eu não vou ter mais A, B e C como dimensões, né? Como medidas. Eu vou ter A e A são todas iguais. Então, note que todas as faces são iguais a essa daqui, ó. Beleza? Que é comprimento vezes altura, A vezes A ao quadrado. Eu tenho 6 faces no cubo, né? Montando ele. Então, eu posso dizer que a área total é 6A2. Beleza? Professor, e o volume do cubo? Ora, como a caixa, comprimento vezes largura vezes a altura. Então, eu tenho A vezes A, também conhecido como A ao cubo. Diagonal. Eu tenho a diagonal do cubo. Né? Mesmo esquema da diagonal do paralelepípedo, ó, um vértice inferior de uma face inferior ao vértice superior da face oposta.
essa galerinha aqui, ó. Então, eu vou dizer que ele é a raiz de 3, mas eu tenho uma outra diagonal também no cubo, que é essa diagonalzinha que eu vou destacar aqui em verde para vocês, ó, que é a diagonal de uma face, tá? E aí essa diagonal de uma face, ela é a raiz de 2, que é a diagonal de um quadrado, tá? Só para distinguir uma diagonal da outra, eu vou chamar essa diagonal aqui de Dzão. Então, Dzão, a raiz de 3, Dzinho, a raiz de 2. Esses são os principais elementos do cubo e do paralelepípedo que podem ser cobrados, tá? Uma questãozinha. Então, vamos ver um exemplo na prática de como a gente poderia aplicar esses conceitos aí. Tranquilo? Bom, gente, então, ó, eu tenho essa questãozinha, que é uma questãozinha do Enem do ano passado, que diz o seguinte. Para decorar sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de um paralelepípedo retangular, cujas medidas internas são 40 centímetros de comprimento, 35 de largura e 60 de altura. Em seguida, foi até uma floricultura e escolheu uma planta aquática para enfeitar esse vaso, para colocar dentro desse vaso. Segundo uma proposta do gerente local, a pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando pedrinhas, né, de 100 centímetros cúbicos cada uma delas, e que elas deverão ficar totalmente submersas na água colocada no vaso. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água e que, após colocadas as pedrinhas, o nível, a altura da água, ficasse a 10 centímetros do topo desse vaso, dando um razoável espaço de crescimento para a plantinha. A pessoa aceitou as sugestões apresentadas, adquirindo, além da planta, uma certa quantidade de pedrinhas, satisfazendo as indicações lá do gerente. Nessas condições apresentadas, a quantidade de pedrinhas compradas foi. E aí ele dá as opções, ele lista as opções para vocês. Então vamos ver um esqueminha que traduz essa situação aí, ó. Veja só, eu tenho um vaso, né, na forma de um paralelepípedo, 60 de altura, 40 de comprimento e 35 de largura. Inicialmente, o problema me diz que eu tenho água até a metade da sua altura. Então, eu posso afirmar que inicialmente isso aqui, ó, vale 30 centímetros. Beleza? E aí, se coloca água, se coloca as pedrinhas dentro desse vaso. Quando coloca as pedrinhas, aí tem uma, mas na verdade foram várias. O nível da água sobe e ele fica a 10 centímetros do topo. Então, ó, esse pedacinho aqui, 10 centímetros, né? Ó, 10 centímetros. Mesma distânciazinha aqui, 10. Ora, se eu tinha água até a metade, quer dizer, se eu tinha água até 30 centímetros, tinha 30 centímetros para cima. 10 centímetros é a distância do nível da água para a borda, então isso aqui, ó, logicamente tem que ser 20 centímetros, beleza? E aí, o que é que acontece? Quando eu coloco as pedrinhas, há um deslocamento da água para acomodar as pedrinhas. Então eu posso afirmar que o volume dessas pedrinhas é exatamente igual ao volume de água que foi deslocado. E esse volume de água que foi deslocado, ele é um paralelepípedo pequeno, que tem 20 centímetros de altura, 40 de comprimento, ó, 40 de comprimento e 35 de largura. Tranquilo? Então, ó, morreu a questão. O volume das pedrinhas, o volume das pedras, é exatamente igual ao volume de água que foi deslocado quando eu coloquei as pedras dentro desse vaso, desse aquário. Então, qual foi o volume deslocado, professor? É o volume desse paralelepípedozinho, ó, que tem 20 centímetros de altura, vezes 40 centímetros de comprimento, vezes 35 centímetros de largura. Esse é o volume das pedras, que é o mesmo volume deslocado. Então, o volumezinho das pedras, ó, se você multiplicar 20 vezes 40 vezes 35, você vai encontrar aqui 28 mil centímetros cúbicos. Só que o problema, ele não queria o volume deslocado, ou o volume total das pedrinhas. Ele queria saber quantas pedrinhas eu coloquei. E aí já fica fácil, por quê? A quantidade de pedrinhas vai ser o volume total, que a gente calculou agora, ó, dividido pelo volume de uma pedrinha. Volume de uma pedrinha. Que ele diz no problema que são 100 centímetros cúbicos. Então eu vou pegar aqui, ó, 28 mil dividido por 100. Então olha só que fofo, ó, 2 zerinhos em cima, 2 zerinhos embaixo, foi-se embora. Então eu posso dizer aqui, ó, sem medo de ser feliz,
que a quantidade de pedrinhas seria 280 pedras. Show de bola? Beleza? Ficou claro? Então vamos para um outro exemplo aí, também bastante interessante, que envolve essa questão desses prismas especiais. Olha só, gente, nesse exemplo eu tenho o seguinte, ó. Após utilizar 192 litros de água de uma caixa cúbica que estava totalmente cheia, o nível de água diminuiu 30 centímetros. Aí ele quer saber, então, qual é a capacidade em litros desse reservatório. E aí, antes da gente começar, eu chamo a atenção a você que nos problemas de geometria espacial, o volume, quando a gente calcula o volume, tem dois tipos de unidade de medida, são bastante utilizadas, que é o metro cúbico e os seus múltiplos e submúltiplos, metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico e por aí vai, e litros e os seus múltiplos e submúltiplos também. E você precisa saber transitar entre esses elementos. Então, uma coisinha entre esses sistemas de unidade. Então, o que você não pode esquecer, ó, vamos destacar logo aqui em cima o seguinte, ó, 1 metro cúbico, ele equivale a 1000 litros, beleza? Guarda isso aí. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, certo? Então, são equivalências, digamos assim, né, entre esses dois sistemas de unidade. Você precisa saber bem transitar entre eles para não perder nenhuma questãozinha. Voltando ao nosso problema, a gente tem o seguinte, ó. Eu tenho uma caixa d'água, né, cúbica, que estava cheia, e aí eu usei 192 litros dela. Quando eu uso 192 litros, o nível desce 30 centímetros e fica com essa situação aí. Então você concorda comigo que esse volumezinho aqui, ó, vazio, corresponde aos 192 litros que eu usei? Então eu posso pensar assim, ó. Esse paralelepípedo pequeno, que é a quantidade de água que eu utilizei, né? Então ele equivale a 192 litros. E aí eu tenho aqui, ó, o comprimento x, a largura, o comprimento x, a largura também é x, mas a altura aqui, ó, essa altura é só uma altura de 30 centímetros. E esse volume, eu sei que esse volume equivale a 192 litros. Então eu posso dizer, ó, como é uma caixa, ó, o volume é comprimento vezes largura vezes altura, certo? Só que esse volume é 192 litros, que é x vezes 30 centímetros. E aqui aparece a nossa primeira incompatibilidade, né? Eu tenho o volume em litros e as unidades estão em centímetros. Elas têm que conversar entre elas. Então, se as unidades estão em centímetros, o volume tem que estar em centímetro cúbico. Se as unidades estiverem em decímetro, o volume tem que estar em decímetro cúbico. E assim por diante. Como o nosso problema é a resposta em litro, eu já vou fazer um negocinho aqui, ó. Como eu sei que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, então eu vou trabalhar tudo com decímetro para facilitar a minha vida. Ó, 192 litros, eu sei que são 192 decímetros cúbicos. Porque 1 decímetro cúbico e 1 litro se equivalem. X vezes x, 30 centímetros equivale a 3 decímetros. Aí ficou todo mundo no mesmo nível, no mesmo sistema de unidade, tranquilo e calmo. Posso resolver agora sem problema. Vou ficar aqui com 192 é igual a 3x ao quadrado. O 3 está multiplicando, posso jogar para lá o quê? Dividindo, não é isso? Então, vou ficar com x ao quadrado é igual a 192 dividido por 3. X ao quadrado vai ser 192 dividido por 3 dá 64. Então, x seria a raiz quadrada de 64, mais conhecida no segundo crime como 8 decímetros. Então, x equivale a 8 decímetros. Mas ele quer o volume dessa caixa. Ora, não é uma caixa cúbica? Então, como é que eu faço o volume dela aqui? Ó? Volume vai ser o quê? Vai ser x vezes x vezes x, né? Quer dizer, 8 vezes 8 vezes 8, que vai dar 512 decímetros cúbicos. E como decímetro cúbico e litro, as unidades são equivalentes, eu posso dizer que isso equivale a 512 litros. É o mesmo que 512
litros, letra D de doido. Beleza, galera? Show de bola? Então é isso, gente. Essas eram as duas questõezinhas que a gente queria mostrar para vocês. Sempre lembrando, se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se você gostou do conteúdo e a gente tem um encontro marcado na nossa próxima aula. Belezinha? Valeu!